Muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho falando. Deus te abençoe em nome de Jesus, graça e paz. E eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. E para isso, no vídeo de hoje, eu quero utilizar um livro. Nós vamos falar sobre devocional, nós vamos fazer uma devocional e eu quero utilizar uma devocional que está neste livro, Pão Diário, edição internacional América do Norte. E este livro é uma bênção por diversos motivos. Por exemplo, a qualidade dos textos são muito boas, a qualidade do texto é realmente impressionante, leva realmente a uma reflexão sobre o texto bíblico e, claro, as fundamentações são extremamente harmoniosas com aquilo que o texto diz. E o que é mais interessante é que esse livro ele traz 365 devocionais. Isso significa que é uma devocional diferente para cada dia do ano. Ou seja, esse livro não é para você sentar e numa leitura terminar esse livro. Esse livro deve ser degustado durante um ano inteiro. E durante esse período de um ano, Deus vai falar profundamente com você. E interessante que é uma devocional para cada dia. E eu abri na devocional do dia 15 de julho. Eu estou gravando esse vídeo em 15 de julho de 2019. E a devocional desse dia, a devocional do dia 15, fala sobre recompensa. Então, eu tenho certeza que independentemente do que esteja passando na sua vida nesse exato momento, talvez o momento da sua vida seja um momento desafiador, mas Deus tem recompensa para você. Creia e receba em nome de Jesus. E uma coisa que é importante, que eu devo dizer, é que apesar de eu estar gravando no dia 15 de julho de 2019, este vídeo não será disponibilizado nessa data, porque eu gravo durante o dia em diversos momentos diferentes do dia e vou acumulando esses vídeos dentro do canal e assim eu posso soltar um vídeo por dia para você. E da mesma maneira você recebe o seu alimento diário, o seu pão diário aqui no nosso canal. Um vídeo todos os dias. Então, outra coisa importante que eu quero dizer é que a palavra de Deus ela é atemporal. E da mesma forma, com a mesma intensidade que as bênçãos vão ser liberadas hoje, 15 de julho de 2019, eu tenho certeza que independente da data que você vai assistir esse vídeo, do dia, da hora, talvez seja daqui um mês, talvez seja daqui 5 anos, talvez daqui 10 anos, eu não sei quando isso vai acontecer. Mas independentemente da data que você me assiste, você receberá as bênçãos do Senhor, as recompensas do Senhor sobre a sua vida. Basta que você creia e receba em nome de Jesus. Porém, agora vamos começar para que a gente não se delongue demais nessa introdução. Vamos ler então 2 textos bíblicos e depois eu faço a leitura da devocional propriamente dita. Então nós vamos começar em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, anote aí, versículos 21 a 27. E depois em Hebreus, Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Já estou com a minha Bíblia aberta em 1 Samuel, capítulo 17, a partir de 21 a 27. E diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Título: O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, aqui agora entra a parte da recompensa, a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Veja bem, nós estamos falando sobre recompensas. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Pois bem, vamos ler agora em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, agora entra a parte da recompensa. Se aproximar de Deus com fé faz com que o Senhor se torne galardoador daqueles que o buscam. Vou repetir o texto. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, agora vamos fazer a leitura do texto devocional propriamente dito e nós vamos comentar essa devocional. Desde pequenos fazemos muitas coisas esperando uma recompensa. Isso é verdade, isso é natural do ser humano. As crianças comem toda a refeição para ganhar a sobremesa, treinam muito para conquistar uma medalha, capricham nos trabalhos de escola para garantir uma boa nota. Durante minha infância, o autor dizendo, eu sabia que ganharia um iogurte se não chorasse quando a dentista tirasse um dente. Então eu segurava as lágrimas mesmo que a dor fosse muito forte. Eu só comia o iogurte nessas ocasiões, então tinha de caprichar e demonstrar coragem diante daquela broca assustadora. Não era fácil, mas valia a pena. Provavelmente o autor deve ter tido uma infância desafiadora, com poucos recursos financeiros, porque ele só comia iogurte quando ele ia ao dentista e se não chorasse quando o dentista estivesse arrancando o seu dente. Mas agora entra a parte de análise propriamente dita. No texto de hoje, falando especificamente sobre o primeiro texto, que está em 1 Samuel 17, 21 a 27, lemos que o rei Saul ofereceu uma recompensa a quem derrotasse Golias, um guerreiro filisteu de quase 3 metros de altura. Todos os israelitas estavam com medo dele, exceto Davi. Ele não estava interessado na recompensa, como muitos podem pensar. Estava preocupado em defender o nome do Senhor, cujo povo Golias tinha desafiado. Interessante que Golias não era um guerreiro qualquer, ele era um gigante, como diz a palavra de Deus, ele tinha quase 3 metros de altura. E interessante que as pessoas que ficaram acovardadas eram guerreiros do povo de Israel, pessoas treinadas para passar por aquele tipo de situação, e era suposto que eles não tivessem medo desse desafio ou desse gigante, mas devido à violência, porque esse homem ele tinha história, as pessoas conheciam a história desse homem, já haviam ouvido falar sobre o gigante Golias. E o que se dizia a respeito dele, a lenda a respeito dele, é que ele era extremamente violento, extremamente feroz no campo de batalha. E isso fez com que os guerreiros de Israel eles se acovardassem diante desse desafio. Olha só que interessante, todos os guerreiros filisteus foram colocados à parte e apenas esse gigante desafiou sozinho o exército de Israel e não houve uma pessoa sequer para enfrentar o gigante. O desafio era o seguinte: não vamos guerrear os nossos exércitos, vamos ser apenas eu, o gigante Golias, contra um herói, um guerreiro de Israel. E aquele que vencer terá vencido, é como se o exército inteiro tivesse vencido. E ele então poderá despojar o exército perdedor. E não houve uma pessoa sequer que enfrentasse o gigante Golias, a não ser Davi. Interessante que Davi, ele não era um guerreiro, ele não havia sido preparado para a guerra. Ele não sabia manejar espada, ele não sabia manejar escudo, ele não sabia manejar lança, nem arco e flecha. Ele era um pastor de ovelhas. A única arma, entre aspas, que ele conhecia era uma funda. Essa arma era utilizada para espantar animais selvagens que tentassem avançar sobre o rebanho. Então ele defendia o rebanho usando essa funda. E interessante que ele não tinha idade para ser guerreiro. Ele era um jovem, ele era pouco mais que adolescente. Alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 17 anos, mas independente disso, ele não tinha habilidades para enfrentar uma guerra, para enfrentar um guerreiro preparado, como era o caso de Golias. Porém, ele ficou extremamente revoltado quando ele via Golias enfrentar o povo de Israel, quando ele via Golias não só enfrentar, mas afrontar, fazendo descaso do Deus de Israel. Ele não via nenhum desses guerreiros crendo que Deus pudesse dar a vitória. Então ele se colocou à frente dessas pessoas não por causa da recompensa prometida pelo rei. Quais eram essas recompensas? Riqueza, ou seja, fortuna, um casamento com a própria filha do rei
e a isenção de impostos da casa de seu pai por toda a vida dentro de Israel. As recompensas eram muito interessantes, mas nada disso chamou a atenção de Davi. O que chamou a atenção de Davi foi o fato de ninguém se levantar contra esse gigante que desafiava o único Deus. Não o exército de Israel, mas desafiava em si o Deus vivo. Isso deixou ele revoltado e fez com que ele enfrentasse sozinho esse gigante. Então ele não queria a glória para si mesmo, mas desejava glorificar a Deus, nem que isso custasse a sua própria vida. Então, naquela que parecia ser a batalha mais fácil da vida de Golias, Davi matou porque confiou no Senhor e lutou em nome do Deus vivo, que lhe deu a vitória. Davi disse isso, né? Você vem contra mim com espadas, lanças, arco e flecha, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, não era ele, mas sim Deus que pelejava por ele, assim como está prometido na palavra. Deus é o Senhor dos Exércitos, Jeová é o Senhor dos Exércitos, Jeová Tsidkenu, o Senhor das batalhas, o Senhor dos Exércitos. Era esse Deus em quem Davi conhecia e confiava. Interessante que Davi, então, ele não utilizou espadas, ele não utilizou lanças nem arco e flecha, ele utilizou tão somente a sua funda. A palavra de Deus diz que ele buscou 5 pedrinhas, utilizou apenas uma dessas 5 pedrinhas e colocou na sua funda. A funda é como uma tiradeira, e ele começou a manejar a sua funda, girar a funda, e quando ele lançou a pedra acertou a cabeça de Golias, na testa de Golias. E numa situação natural, uma pessoa que é acertada na sua testa, a tendência natural é essa pessoa cair para trás. Mas como era a força de Deus, como era Deus agindo, esse gigante, ao invés de cair para trás, ele caiu para frente. E Davi, ao ver essa situação, ele se aproveitou, ele correu em direção ao gigante, tomou da sua própria espada, que era extremamente pesada, e assim cortou a cabeça, matou o gigante Davi. Em razão disso, o exército filisteu ficou extremamente acovardado e o exército de Israel teve vitória. Então ele recebeu todas essas recompensas que o rei havia prometido. Davi recebeu sua recompensa por isso. Até casou-se com uma das filhas de Saul e recebeu posição de destaque no exército israelita. Olha que interessante, um jovem que não tinha nenhum conhecimento sobre estratégia, nenhum conhecimento sobre guerra, ele ficou à frente, ele recebeu posição de destaque no exército de Israel. Seu maior prêmio, porém, foi ter vencido o inimigo do povo de Deus com a ajuda do Senhor e glorificando o seu nome com isso. Deus recompensa quem o busca. Aqui está o aprendizado desta devocional de hoje. Deus recompensa quem o busca, como diz o versículo em destaque, mas não devemos buscá-lo com segundas intenções, isso é extremamente importante, visando prêmios ou para fugir do castigo do inferno. É interessante destacar que a palavra de Deus diz que o Senhor, ele esquadrinha o coração do homem. Deus é o único que é capaz de esquadrinhar o meu e o seu coração. O que isso significa? Significa que ao trabalhar para o reino, todo aquele que trabalha para o reino, ele é senhor, ele é merecedor do seu salário, diz a palavra de Deus. Mas esse salário é recompensa, mas ele só receberá a sua recompensa a depender do que Deus encontrar quando ele esquadrinhar o coração dessa pessoa, do meu coração e no seu coração. Se Deus encontrar, quando ele esquadrinha os nossos corações, a intenção correta, nós receberemos a recompensa do Senhor. Por quê? Porque nós não fomos trabalhar para o reino, nós não fomos trabalhar para o Senhor, nós não buscamos o Senhor e o seu reino pelas suas recompensas, mas o buscamos em amor. Foi por isso que Davi foi recompensado e não foi morto pelo gigante Golias, porque ele buscou o Senhor com as intenções corretas. Quando nós fazemos isso, naturalmente Deus nos recompensa, porque Ele sabe das nossas necessidades. Então, é por amor a Ele que entregamos tudo o que temos e tratamos de viver da forma correta, baseados nos padrões bíblicos. A quem dedica sua vida a Ele, ao Senhor, Deus promete a melhor recompensa de todas, vida transformada por Ele, aqui na terra, e felicidade eterna no céu. A minha dica para você, o ensinamento desse vídeo para você é: Deus tem recompensas para minha e para a sua vida. Deus tem grandes recompensas para você e para a sua casa. A única coisa que vai determinar e que separa de verdade entre você alcançar essas recompensas ou não alcançar é tão somente as intenções do seu coração, o desejo, a motivação do seu coração. Então coloque as suas motivações
as suas motivações em Deus. Coloque as suas motivações naquilo que de fato importa, naquilo que faz diferença para o Senhor. Busque ao Senhor com amor, busque ao Senhor com fé e assim você receberá. Quer recompensa do Senhor? Busque ao Senhor da maneira correta, busque ao Senhor pelos motivos corretos, que eu tenho certeza que Deus terá muito prazer em recompensar a sua vida abundantemente, a 30, 60 e a 100 por um. Busque ao Senhor, porque ninguém vence ao Senhor no dar. Assim diz a sua palavra. Que Deus possa alcançar a sua vida, eu espero que você tenha gostado dessa reflexão de hoje. E se gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações. Também deixe o seu like, deixe comentários e compartilhe nas redes sociais, porque tudo isso faz com que o canal seja fortalecido e o YouTube passe a oferecer o nosso conteúdo para mais pessoas e a palavra do Senhor, ele vai fazer com que alcance mais pessoas. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.